culto maravilhoso, né? Acho que nós não podemos olhar para essas bandeiras e vermos apenas como uma decoração. Essas bandeiras apontam para o nosso chamado. Nosso chamado. Quando olhamos cada bandeira dessa, nós vemos que o Evangelho tem chegado a esses lugares. O Evangelho tem florescido nesses lugares. E uma vez que o Evangelho ele chega num lugar e ele floresce, aquele que é alcançado, o apóstolo Paulo disse assim: eu me sinto como um devedor, né? Quando nós recebemos a graça de Deus, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós automaticamente nos tornamos devedores. Não que a gente precise pagar ou recompensar o Senhor pelo que recebemos dele, não. Nós nos tornamos devedores para com a missão de sermos testemunhas onde Deus nos enviar, onde nós estivermos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, o texto que nós lemos, capítulo 6. Eu já preguei em outras oportunidades nesse texto, e eu creio que muitos irmãos aqui já devem ter lido e ouvido pelo menos uma pregação nesse texto, que é muito usado nos cultos de missões, nos congressos missionários, nos cultos de evangelização. E a pergunta que é feita e respondida pelo profeta, ela é uma pergunta que ecoa também em nossos corações hoje. Capítulo 6 de Isaías, e o versículo 8, diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor. A voz de quem, irmãos? Do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta pergunta, ela ecoa em nossos corações hoje, como eu disse aos irmãos. Esta pergunta, ela não foi direcionada apenas ao profeta Isaías. Se observarmos contextualmente, naquele momento, sim, essa pergunta ela foi endereçada àquele homem que estava tendo aquela visão dos céus. Mas quando vemos a revelação progressiva na Bíblia Sagrada, e chegamos no Novo Testamento, e vemos o envio de Cristo dos seus discípulos, nós vemos quando Jesus ele chama os discípulos depois da sua ressurreição, e ele os comissiona a irem por todas as nações, a fazerem discípulos, a pregarem. E Jesus disse que estaria com eles todos os dias. Jesus prometeu que sinais acompanhariam os seus discípulos, sinais miraculosos, poderosos, que confirmavam a mensagem e que abriam as portas para que a mensagem fosse pregada. Se essa pergunta de Deus, naquele momento, ao profeta Isaías, que teve seu ministério 700 anos antes de Jesus, ela fosse feita para mim e para você hoje, qual seria a nossa resposta? Qual seria a nossa resposta diante da pergunta do Senhor? Diante desse clamor que desce dos céus até o nosso coração. Este profeta, ele respondeu de maneira positiva, confiante. Ele respondeu prontamente àquele chamado, àquela pergunta feita pelo Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esta foi a pergunta que Deus fez. E Isaías, ele se coloca prontamente, de maneira disposta, de maneira firme, diante do Senhor, se colocando como um instrumento a ser usado por Deus.
E eu quero falar sobre esse chamado que Jesus faz para cada um de nós, de sermos discípulos, de seguirmos a Ele e também de fazermos discípulos. Um assunto que nós temos falado aqui em tantos momentos, que está sendo pregado numa série de mensagens na nossa sede, do ser e fazer discípulos. Ser discípulo é também fazer discípulo, é levar a mensagem do Evangelho. E no culto de missões nós somos despertados e que o Evangelho, ele não é limitado por nenhuma barreira. Não há nenhuma barreira poderosa o suficiente para impedir o avanço do Evangelho. Agora, o Evangelho não avançará se a igreja não responder ao chamado. Não há nenhum tipo de barreira, seja linguística, seja governamental, seja econômica, seja geográfica, por conta da distância, não. São dificuldades sim, são problemas sim, mas não impedem. O Evangelho chegou até os confins da terra ainda no primeiro século, por meio de homens, maioria homens e mulheres indoutos, a maioria pobres, homens e mulheres pobres, mas que responderam ao chamado de Jesus, que estavam cheios do poder do Espírito Santo, que tinham compromisso com Deus, que viviam as suas vidas, que cuidavam das suas famílias, mas que não colocavam nenhum tipo de responsabilidade como um empecilho a cumprirem o chamado do Senhor. Se esta pergunta fosse feita para mim e para você hoje, qual seria a nossa resposta? Bom, essa pergunta ela ecoou no meu coração muitos anos atrás, ainda na minha adolescência. E eu, como adolescente e depois como jovem, tinha medo de responder essa pergunta, mas essa pergunta, em vários momentos, ela chegava no meu coração e era como um prego batendo. Era como se o Espírito Santo estivesse dizendo para mim: quando que você vai responder essa pergunta? E às vezes eu dizia: eu sou jovem. Às vezes eu ficava com medo de assumir tamanha responsabilidade. Às vezes eu me achava pequeno e deixava: não, isso vai acontecer num outro momento. E eu comecei a cuidar da minha vida, a buscar os meus sonhos, os meus projetos de vida. Até que com os meus 19 anos, eu passei num concurso, e esse concurso me levou para outro estado, quase 3.000 quilômetros distante da minha família, sem conhecer ninguém. E foi ali que o Senhor começou a tornar uma realidade o chamado dele para a minha vida, porque eu nasci num lar evangélico, eu cresci num lar evangélico, e eu louvo a Deus por ter tido essa oportunidade de nascer e de crescer numa família temente ao Senhor. E isso não me torna melhor nem pior do que ninguém, isso é uma questão de ter uma oportunidade diferente. Mas não é nascer num lar evangélico ou não que vai fazer com que nós sejamos discípulos que dão frutos. Você pode nascer numa realidade totalmente diferente, de uma realidade piedosa, crescer em meio a uma família totalmente desestruturada, sem ter nenhum tipo de referência espiritual, passar por momentos difíceis na sua vida, de andar uma vida não apenas longe de Deus, mas inimigo de Deus. Mas se no momento em que a graça te alcança, no momento em que o Espírito Santo de Deus vai fazer morada em você, e você responde com sim ao Senhor, Deus te transforma numa ferramenta, numa arma poderosa nas mãos dele. Não é crescer num lar evangélico que nos dá a capacidade, porque nós precisamos responder esse chamado. É individual. O pai, a mãe, nem ninguém pode responder esse chamado. O pai ensina, instrui, direciona, mas chega um momento da nossa vida que é o chamado de Deus, ele ecoa no nosso coração, em cada um de nós. O chamado dizendo: a quem enviarei? E você pode se perguntar: mas pastor, tem tantos pastores. Não, irmão, Deus não chamou todos para ser pastores, nem para evangelistas, nem para mestres.
nem para profetas, nem para apóstolos, mas Deus chamou todos para serem discípulos. Guarde essa palavra, porque nós não podemos pensar que o chamado de Deus é para funções. O chamado de Deus é para sermos discípulos. A função é uma consequência. O pastor não deixa de ser discípulo. E o discípulo não precisa ser pastor para fazer novos discípulos. Não precisa fazer uma faculdade, não precisa. Tudo que a gente faz, Deus transforma como instrumentos e ferramentas para o nosso chamado. A maior ferramenta que nós devemos usar quando a voz de Deus ecoa no nosso coração, quando nós somos salvos, é apenas a vontade. É respondermos sim, quando nós dizemos para Deus, depois, agora não posso, não tenho tempo, não tenho condições, não tenho dinheiro, não sei falar, não sei dizer, não sei pregar. E ao invés de usarmos todas essas expressões para o Senhor, que Deus já sabe que nós não temos condições por nós mesmos, que nós somos pequenos, que nós somos falhos, que nós somos incapazes, mas é Ele quem nos chama. E quando o Senhor nos chama, automaticamente junto com o seu chamado há uma graça, há um poder que nos capacita a irmos além. Meus queridos, voltando ao texto, depois de trazermos um pouco dessa introdução e contextualizando o que vamos falar, eu quero trazer algumas lições que saem dessa mensagem escrita pelo profeta Isaías. Primeiro, estava lendo esses dias um livro do pastor John Stott. O nome do livro é O Nosso Silêncio Culpado. Olha aqui, que tema forte. O Nosso Silêncio Culpado. E neste livro, o pastor John Stott, ele vai dizer que a igreja atual, ela é mais rica, mais influente, mais forte, mais numerosa, mas ela não está cumprindo o seu chamado como deveria cumprir. A igreja atual, se comparada com a igreja do primeiro século, é uma igreja que tem muito mais condições. E aí eu não estou falando espiritual, porque o espírito é o mesmo. Eu estou falando de portas abertas, de oportunidades, de meios, de ferramentas. Hoje, quando o missionário, hoje, você sabe qual que é a maior dificuldade da igreja? Antes a igreja não tinha recurso para enviar. Hoje nós temos o recurso e não temos gente. Antes as pessoas ouviam o chamado e iam, mesmo sem apoio, mesmo sem ajuda, e pagavam um preço altíssimo para se estabelecerem numa terra longínqua, longe de tudo e de todos, sem terem médicos, sem terem um salário, sem terem um apoio formalizado de uma igreja, apenas às vezes uma oração de um líder que o abençoava, e aquela pessoa, aquela família ia se estabelecer num lugar desconhecido. Hoje nós temos um departamento, nós temos uma liderança específica que apoia missões, nós temos meios de arrecadarmos fundos, contribuições, recursos, nós temos uma escola de missões que treina, que capacita, que ensina. Nós temos uma igreja que faz mensalmente um culto para conscientizar a igreja, para orar, para interceder. Ou seja, a igreja dos dias atuais tem tantas ferramentas, tem tanto apoio, tem tantos recursos, mas, como diz o pastor John Stott, é uma igreja que permanece em silêncio, e esse silêncio tem uma grande culpa, porque nós não podemos colocar sobre outras pessoas essa responsabilidade. Nós não podemos alegar falta de alguma coisa para não fazermos, é simplesmente a nossa falta de vontade, a nossa falta de desejo, a nossa desobediência a um chamado do Senhor, de ficarmos usando tantos pretextos e não deixarmos que o Espírito Santo nos convença de que o Deus que nos chama, Ele se responsabiliza, Ele cuida de nós,
Ele vai à nossa frente, de não permitirmos que o Espírito Santo nos convença de que a maior realização da nossa vida é quando nós realizamos a vontade de Deus. Podemos procurar tantas e tantas coisas para nós, podemos alcançar tantos objetivos nessa vida, mas o vazio permanece, porque o homem foi criado para a glória de Deus, e a glória de Deus é cumprida na nossa vida, é manifestada na nossa vida, quando a gente anda conforme o desejo de Deus para o nosso coração. E o primeiro desejo é entender isso, que você é discípulo, que precisa fazer discípulo. Como você vai fazer? Qual o teu chamado específico? Se você vai continuar em Fortaleza, vai para o interior, vai para outro estado, outro país, qual vai ser a função que Deus vai te colocar na igreja? Qual vai ser o ministério que Deus vai te dar? Isso é algo que vai acontecendo à medida que você responde: sim, Senhor. Enquanto você não diz sim, você não vai entender e nem vai às vezes compreender o que Deus quer fazer para você e por você. Isaías, ele está em Jerusalém, um profeta que, diferentemente da maioria, ele pertencia a um ambiente de riqueza, de realeza. Isaías, ele era parente da família real de Judá. E ele morava então ali, numa situação de conforto, de riqueza, de fartura. Era um profeta que é chamado da corte, porque a maioria dos profetas era chamada da margem da sociedade, dos lugares desprezados. Mas Isaías, ele está no foco do poder religioso, político do seu tempo. E ele se lembra muito bem que no ano em que Uzias morreu, um rei de Judá, ele teve uma visão. Ele viu a visão da glória de Deus. Ele não viu a Deus, mas ele viu o Senhor. Não a presença de Deus completa, porque nenhum homem pode ver ao Senhor como Ele é. Essa é uma promessa reservada na ressurreição e na glória vindoura, quando o apóstolo João diz que nós haveremos de vê-lo assim como Ele é. Mas até o momento não. Isaías, ele vê o Senhor, mas ele sabe que Deus está lá porque ele vê um trono alto, um trono sublime. São as palavras que ele descreve. Ele vê apenas as orlas, as abas das vestes. Não vê a face, mas ele vê as abas das vestes daquele que estava no trono. E ele diz que só as abas da veste enchiam todo o templo. Aleluia. E ele, pelo poder do Espírito de Deus, ele vê uma classe de anjos, que a Bíblia fala de anjos e algumas classes, como arcanjo, querubim, serafim. Ele vê serafins. A palavra serafim no original fala aquilo que queima, aquilo que resplandece. Os teólogos estudiosos dizem que um serafim, a aparência do serafim é como se fosse chama de fogo, tocha. E aqueles seres angelicais e gloriosos, eles tinham 6 asas. 2, Isaías diz que eles estavam cobrindo o rosto. Olha que coisa interessante. Isaías, ele vê a aba da orla daquele que está no trono. E aqueles que estão diante do trono, eles não podem contemplar. Então eles cobrem os seus rostos. Com 2 asas, eles cobrem os seus pés. E com 2, eles voam ao redor do trono. E eles começam a cantar, a clamar, uns para os outros, porque ele não vê um, mas mais de um. E ele diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Por que santo 3 vezes? Alguns dizem que é por conta da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas no hebraico, nós não temos aquilo que no português que nós temos, que é o grau
o superlativo, que usamos uma palavra para descrevermos algo ou alguém. Ou seja, não tem a palavra santíssimo no hebraico como nós temos no português. Então, por não termos essa palavra santíssimo no hebraico, eles, quando queriam enfatizar que algo era muito grande, muito maravilhoso ou santo, eles repetiam a palavra 3 vezes: santo, santo, santo. É uma santidade que está acima de todas as santidades, é uma glória que está acima de todas as glórias, é incomparável, não dá para medir e comparar com qualquer outro ser. Mesmo os serafins, que tinham uma aparência de fogo, que brilhavam, que reluziam, mesmo eles eram ofuscados pela santidade, pela beleza, pela glória de Deus, e eles clamavam uns para os outros que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Repete-se essa palavra para afirmar de que ninguém é comparado a Deus e que a sua santidade é absoluta e é maior do que todas as santidades. Essa visão continua. E no versículo 4, Isaías diz que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. A voz tão poderosa que se moveu. E o templo se encheu de fumaça. Uma referência à presença do Senhor, à glória de Deus enchendo aquele lugar. Então, ele diz que um dos serafins voou até onde ele estava. E quando chegou para ele, no versículo 6, tomou na mão a brasa viva, usando uma ferramenta, uma pinça, algumas versões falam de tenaz. E com essa brasa ele toca a boca do profeta, que no versículo de número 5, ele disse: ai de mim, eu estou perdido, eu estou perecendo. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo impuro. E eu estou tendo essa visão, vendo o Rei e o Senhor dos Exércitos. Aquela ideia de que quem visse a glória de Deus morria, começa a invadir o coração daquele homem. E ele diz: pronto, Jesus está me chamando. Já pensou, você tem um sonho desse, a primeira coisa que você começa a cantar é um dia tudo. Você já começa a perceber: pronto, meu tempo terminou, eu tive uma visão dessa do céu gloriosa, chegou o momento da minha partida, Deus está me chamando. Isaías aqui achou você morto, você fulminado. Eu vi o Senhor, algo que não pode acontecer. Eu vou morrer, eu sou impuro. Eu estou no meio de um povo impuro, porque ele sabia a situação do seu povo, reconhecia a sua pecaminosidade, mas algo misericordioso acontece. O que foi que aconteceu? Um daqueles serafins, um ser angelical, santo, que estava na presença de Deus, ele pega uma brasa de onde? Do altar. Aleluia. E com aquela brasa ele vem e toca. Agora você imagina, eu estava meditando sobre isso, Luan. Você imagina que o serafim, ele é um ser glorioso, que resplandece, que brilha, que queima, como se fosse fogo. Agora tem um fogo que queima mais do que o fogo. Como é que um ser que é de fogo tem que pegar um instrumento para pegar uma brasa? Olha que coisa extraordinária. Nem aqueles seres gloriosos têm a santidade necessária para tocar em algo que está no altar. E eles vão pegar e vão encostar, porque eles receberam uma ordem para fazer isso. E quando eles tocam na boca de Isaías, o objetivo daquela visão não era matar Isaías.
O objetivo daquele homem ter aquela visão do trono de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da santidade de Deus, não era matá-lo, não era fulminá-lo, era com o propósito de santificá-lo, purificá-lo. A brasa toca nos seus lábios, e ele diz assim: a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. E aí nós entendemos que o Senhor só chama aquele a quem Ele perdoa. O Senhor só chama a quem Ele purifica. O Senhor só chama a quem Ele restaura. O Senhor só chama aquele que tem um encontro com Ele. O Senhor só chama aquele que tem uma visão da sua glória, da sua presença. E você pode perguntar: pastor, eu preciso ter uma visão dessa como Isaías teve para ser chamado? Não, porque Deus já veio e se fez homem, Jesus andou entre nós. E não é mais a brasa que é tirada do altar, porque o sacrifício dele na cruz é suficiente para perdoar e purificar o homem de todos os seus pecados. E agora a voz de Cristo ecoa para nós, como a sua igreja. Assim como Isaías ouviu a voz, o Senhor fala conosco: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ou seja, esse chamado não é para o mundo, não é para a pessoa que está longe de Deus, não é para a pessoa que está alheia da vontade do Senhor, não, é para aquele que foi alcançado pela graça, foi perdoado, sabe a quem serve, tem convicção da sua santificação, do seu perdão pelo Senhor. E aí ele ouve a voz de Deus, e cabe a nós agora responder ao Senhor. Pastor, mas se eu respondo ao chamado de Deus, como vai ser as outras coisas? Se eu tivesse essa resposta, até hoje eu não sei. As outras coisas vão acontecendo na nossa vida, Deus vai cuidando da gente. Passamos por momentos difíceis, por dificuldades, por lutas, por provações, mas a graça de Deus está lá, a mão de Deus está lá. Choramos, rimos, ganhamos, perdemos, mas não há alegria maior do que dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. A maior dificuldade é abrirmos a nossa boca e respondermos a essa palavra de Deus. Mas uma vez que a gente responde, aleluia, Deus começa a abrir diante de nós oportunidades, a entregar em nossa mão tesouros, a colocar dentro de nós coisas maravilhosas. Isaías diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Qual é a nossa resposta diante do chamado de Deus? O que temos usado? Eu lembro que Moisés disse que não sabia falar. Jeremias disse que ele era uma criança. E tantos outros e outras ao longo da história do povo de Deus perdem a oportunidade de viverem coisas extraordinárias para o Senhor, porque simplesmente não respondem. Talvez você se pergunte: Deus tem outros para fazer? Deus tem muitos servos, Deus tem muitos filhos. Na verdade Ele é o Senhor dos exércitos. Mas se você faz parte desse exército, você tem missão. No reino de Deus não tem soldado sem missão. No reino de Deus não tem soldado desocupado porque falta missão. Tem soldado desocupado porque não quer se ocupar. Tem soldado sem missão porque não quer cumprir a missão. Não podemos esperar que alguém nos chame oficialmente. Isso pode até acontecer, mas ninguém me chamou, ninguém me convidou ainda, ninguém me colocou numa função específica, ninguém me reconheceu oficialmente. É por isso que eu estou sentado ou sentada no meu lugar.
Mas eu não sei, eu não posso, eu não tenho. Ah, não tenho condições. Ah, não posso fazer. Ah, não sei fazer. Meu irmão, Deus não está perguntando se você sabe. Deus não está perguntando se você pode. Deus não está perguntando se você tem. O convite não é do pastor. O convite não é da liderança. A voz é do Espírito Santo. É Deus dizendo: quem eu enviarei? Outra coisa, Deus não pergunta se a gente tem tempo. Deus não pergunta se a gente tem disponibilidade. Deus não pergunta se a gente pode fazer. Deus pergunta: quem vai fazer? Quem vai fazer? Porque uma coisa é certa, a obra de Deus ela precisa ser feita. Jesus, como filho de Deus, ele entendeu que a sua missão não poderia ser passada para outro, nem para um anjo, porque se Jesus tivesse falado para aquele exército de anjos: quem pode ir lá na terra, assumir a forma humana, sofrer e morrer, tenho certeza de uma coisa: todos queriam fazer isso e fariam isso, mas ele sabe que ele deveria, como filho, fazer essa missão, cumprir essa missão. Eu não imaginaria que eu estaria aqui hoje, pastoreando uma igreja, quando eu disse sim para Deus. Eu não imaginaria as coisas que eu experimentaria quando eu disse sim para o Senhor. Todas as minhas perguntas não foram respondidas, e tem umas que até hoje Deus não respondeu. Eu ouvi Deus responder orações e vi Deus dizer não para orações. Mas se tem uma coisa, eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz, até ontem e até hoje, que fiz e que eu não fiz. Mas se tem uma coisa que eu me arrependo, maior do que todas as coisas, é ter demorado para dizer sim. Sim. Às vezes Deus usa de meios que nós não entendemos, para que a gente compreenda que a voz dele está no nosso coração. Tem pessoas que abafam a voz de Deus no coração, às vezes no mundo, ou vivendo uma vida longe da presença do Senhor, acham que vão conseguir abafar aquela voz que está lá dentro. Mas uma hora ou outra, ela surge dizendo: quem eu vou enviar? Qual a sua resposta hoje para o Senhor? É o nosso último culto de missões do ano. 2020 foi um ano difícil, 2021 está surgindo. De tantos planos que você possa fazer, de tantos projetos que você possa empreender na presença do Senhor. Termine esse ano e comece o outro ano respondendo a pergunta que Deus faz ao seu coração. E responda da maneira certa. Nós somos responsáveis por respondermos essa pergunta. Nós não podemos culpar nada nem ninguém por não respondermos essa pergunta, porque há um chamado, e se ficamos em silêncio para o Senhor, nós somos culpados diante dele. Pastor, não seria isso um apelo de causar medo? E é para termos medo mesmo. Deus é gracioso e misericordioso, mas nós precisamos temer ao Senhor, aquele que nos chama e que já nos deu o seu Filho. E Ele diz: nada que você me dê pode se comparar ao que eu já te dei. Nada que você faça é maior do que eu já fiz por você. Nada que você perca é maior do que eu perdi quando eu coloquei o meu filho na cruz. A voz de Deus ecoa hoje em nosso coração.
Eu não sei qual a missão que Deus quer te dar. Eu não sei como Ele vai te usar, isso é uma verdade. Mas eu sei sim, que a voz do Senhor é para mim, é para você, todos os dias dizendo, a quem eu enviarei, quem há de ir por mim. Se coloque de pé em nome do Senhor. Existem dois chamados. O primeiro é o chamado da salvação. É o chamado que tem o perdão, que tem a cura, que tem a restauração. Se tem alguém hoje aqui que ainda não entregou a sua vida a Cristo, ou que já entregou, mas anda afastado, está vivendo uma vida longe do propósito de Deus, tem pecado dia após dia, e não sente mais a graça nem a presença do Espírito Santo, porque o pecado afasta a presença de Deus na nossa vida. Mas quando há confissão, arrependimento, a graça de Deus é derramada sobre nós, e o Espírito Santo volta a falar, e a sua presença é real em nosso coração. Se tem alguém hoje aqui que quer entregar a sua vida a Cristo, ou se reconciliar com o Senhor, você tem a oportunidade de responder à voz de Deus. Faça um sinal com a mão. Se tem alguém que deseja se reconciliar ou entregar a sua vida a Cristo hoje aqui, faça um sinal com a mão, porque eu quero orar por você. Aleluia. Bendito seja Deus. O segundo chamado é o chamado do comissionamento. É de quem já é povo, é de quem já pertence, é de quem já tem perdão, é de quem já tem a presença de Deus, é de quem já foi santificado e purificado, é de quem já conhece ao Senhor. E Deus diz assim: preciso agora que você realize uma missão. Tem um chamado para você. Assim como eu dei ao meu filho, eu tenho um chamado para você. Assim como Jesus enviou os apóstolos, Ele continua a enviar hoje homens e mulheres, às vezes dentro da sua própria casa. Como Jesus disse para aquele gadareno, que quando foi curado pelo Senhor daquela legião, quando foi libertado por Jesus, ele disse: eu quero ir com o Senhor. Ele disse: não, você vai para a sua casa. E na sua casa você vai dizer o que Deus te fez. Alguns que são enviados para os seus compatriotas, para as pessoas que estão no seu ciclo de amizade, os vizinhos, os amigos, como aquela mulher samaritana que vai falar a respeito do Messias que ela havia encontrado no poço. Há outros que são enviados para outros povos, para outras nações. Não importa qual é o teu chamado, onde você vai exercer, quantas pessoas você vai impactar, se vai ser pregando para a multidão, ou às vezes sentado com uma pessoa, ensinando a palavra de Deus e vendo a vida dela ser transformada. Deus diz: a quem eu enviarei, e quem há de ir. Eu sei que essa palavra é para todos nós, mas eu quero orar por aqueles que de alguma forma já estão ouvindo esse chamado em seu coração, que hoje diante do Senhor querem se colocar em obediência a essa voz, sem temer, sem se preocupar com o que Deus vai fazer. Há dúvida sim, há interrogações sim, mas o mais importante é que você diga sim para o Senhor. Se tem mais alguém, vem até aqui à frente, porque eu quero orar por você. Em nome de Jesus, vem até aqui, porque eu quero orar por sua vida.
Aleluia. Glória a Deus. A senhora de vermelho aqui está se reconciliando hoje? Não? Quer receber a graça de Deus? Quer reconhecer esse chamado? Certo. Amém. Glória a Deus. Tem alguém que ainda deseja vir até aqui à frente? Venha que eu quero orar por você. Pastor, eu já tenho sentido o toque de Deus me impulsionando para algo, mas eu tenho colocado às vezes alguns obstáculos, algumas resistências, e essa palavra falou tanto comigo. Se você está nessa situação, eu quero orar por você aqui, porque algumas coisas vão se abrir na tua vida, e você vai ver a confirmação daquilo que Deus tem já queimado no teu coração. Oh, Deus maravilhoso. Tem uma palavra para essa família, para Juscelio, para Cristiane. Eu estava aqui pensando em vocês, vocês vieram à frente. Deus está preparando um lindo ministério para colocar na mão de vocês. Vocês receberão pedras preciosas, que são vidas. Talvez vocês não entendam o que vocês estão passando nesses últimos meses, mas é um processo de Deus. É um processo de Deus que já está antecedendo a entrega de algo muito valioso na mão de vocês. Vidas preciosas. Deus vai usar a vida de vocês para mudar as vidas de muitas pessoas. Meditem na palavra do Senhor. Se preparem, porque esse tempo vai chegar e é logo. Porque Deus tem pressa para usar a vida de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Marlô, vem aqui à frente com a tua filha. Eu quero orar também por vocês. Débora, Deus tem colocado uma chama no teu coração tão grande, mas tão grande. Eu lembro dessa chama quando Deus colocou no meu coração, quando eu era jovem. Eu consigo ver essa chama queimando no teu coração. Aleluia. Eu não sei como Deus vai tornar possível alguns sonhos que Ele tem para você, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer. Eu não sei as ferramentas e as pessoas que Ele vai usar, mas eu só quero te dizer uma coisa: essa chama é de Deus, não é da tua mente, não é do teu coração humano, é o Senhor. É a voz do Senhor chamando e ecoando aí dentro. E Ele vai preparar as coisas certas. E a minha palavra para você hoje da parte de Deus é apenas: alimenta essa chama. Não deixe essa chama apagar, porque os ventos vão soprar, o inimigo vai investir para tentar apagar essa chama. Mas eu te digo, essa chama é do Senhor. E se você estiver na presença dEle, ela só vai aumentar. E ela vai invadir outros corações, outras vidas. Oh, meus irmãos, culto de missão é sempre um culto diferente. Sabe por quê? Porque nos lembra da razão de ser da igreja.
Talvez você olhe para os outros cultos e os outros cultos são maravilhosos, porque Deus fala e tem palavra para nós, mas o culto de missão, ele fala sobre o que, não o que Deus vai fazer, mas o que a gente tem que fazer para o Senhor. Culto de missão não é aquele culto que a gente vem para receber, é um culto que a gente vem para dar, mais do que os outros. É um culto que a gente vem se colocar à disposição, dizer: Deus, eu estou aqui, eu tenho feito pouco, eu quero fazer mais, eu tenho recebido tanto, eu quero doar mais. Aleluia. E todos vocês que estão aqui já estão sentindo esse toque do Senhor de uma maneira muito especial. Levante a sua mão comigo. Você que estiver em casa, se essa palavra está alcançando o seu coração, que Deus te abençoe aí, você se coloque na presença dEle, não deixe essa chama apagar durante essa semana, mas diga: Senhor, abre os meus olhos, me coloca, e eu quero aproveitar oportunidades que até simples, que surjam, e nem sempre as oportunidades que começam o desempenhar do ministério de Deus para nossas vidas é diretamente ligado àquilo. Às vezes é algo totalmente diferente, mas você entra naquela oportunidade e depois você vê Deus mudar tantas coisas. Pai, em nome de Jesus, ouvimos a Tua palavra hoje aqui, ouvimos a Tua voz nesse lugar, e nós queremos, Senhor, responder ao Teu chamado. Nós não queremos usar desculpas, Senhor, nem darmos respostas mentirosas e insinceras, porque o Senhor conhece o nosso coração. Meu Deus, nós reconhecemos as nossas limitações, mas isso não é um impedimento de dizermos sim para o Senhor. Pai eterno, essas vidas que estão aqui à frente, todas elas, de alguma forma, têm sentido essa voz mais latente no coração. Outras, Senhor, que estão no meio da igreja, que ainda estão ouvindo a palavra, estão caminhando e procurando se despertar, meu Pai. Tem um encontro verdadeiro, um toque verdadeiro, uma graça manifestada a esses corações. É no nome de Jesus que nós oramos, para que a Tua igreja seja mais poderosa, que a Tua igreja seja desperta, que a Tua igreja, cheia do poder do Espírito Santo, faça discípulos na terra, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na escola, nos vizinhos, nos amigos, em outras nações. 2020 está findando, mas 2021, se o Senhor não voltar, será um ano de nós nos dedicarmos mais, de servirmos mais, de sermos mais impulsionados pelo Teu Espírito, e de dizermos todos os dias, debaixo de toda e qualquer dificuldade, debaixo de toda e qualquer provação, que possamos abrir a nossa boca, o nosso coração, e dizermos ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você pode glorificar e aplaudir o nome do Senhor, faça isso. Volte ao seu lugar e nós vamos adorar a Deus.